Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV também, no rádio, graças a Deus, que Deus nos dá sempre a oportunidade, né, de falar da sua palavra, do Evangelho, esse Evangelho que quando nós conhecemos a gente vai se libertando, né, e aqui é Escola Bíblica, né, exatamente, é uma escola que ensina o Evangelho, né? Que nós aprendemos a viver espiritualmente, né? Compreender o que é reino do céu. Aqui a gente conhece o Senhor através da palavra, a palavra de Deus, ela projeta Deus, né? Na verdade, ela revela Deus, revela o Senhor Jesus. Depois, quando a gente vai conhecendo, automaticamente vamos conhecendo o Senhor, né? Não é assim? Sim. Então, através da escola bíblica, nós estamos aprendendo como fazer para ser participante do reino do céu, ser herdeiro do reino, viver os princípios de Deus na terra, né? Então, é isso aí, nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025. Hoje é a lição de número 11, já é a antepenúltima, né? Já chegando ao fim desse trimestre. E nós estamos estudando corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. É muito importante esse assunto, esse tema aqui. Eu até falei esses dias que a gente há muitos anos já que a gente vem gravando nas escolas bíblicas, mas para mim foi o melhor tema, foi a melhor revista de todas elas, porque fala exatamente do que é para a gente conhecer quem somos nós e da onde viemos e para onde vamos e como agir para ir para um lugar certo, que é o céu. Então essa maneira de o que é corpo, o que é o Espírito de Deus e o nosso espírito também, né? O nosso espírito e a alma, né? Saber como funciona isso tudo, que nós somos corpo, alma e espírito, mas tem o de Deus que se liga a nós. Então tem tudo isso aí, né? Ou seja, nós nos ligamos a Ele, porque Ele está pronto, né? Para receber. Nós aqui fica afastado, né? Assim? E a gente aprendendo, a gente se chega a Ele e se liga a Ele. Ou seja, Ele vai habitar em nós, né? Quando nós chegamos a Ele. Então é assim, esse tema aí, restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, né? Então hoje a lição de número 11, 14 de dezembro de 2025, é o dia da Bíblia, né? Dia Nacional da Bíblia, né? E aqui o assunto da lição, o espírito humano e as disciplinas cristãs, né? Essa maneira de nós nos disciplinar, que isso aí não é Deus, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu vizinho, nem ninguém, nem os anjos que vai te disciplinar, tem que ser você mesmo, né? Você ser um discípulo tem que ser disciplinado, né? Pela própria palavra de Deus, é o que nós estamos falando, nós vamos aprendendo e vamos nos disciplinando para ser um discípulo do Senhor, né? E criando discípulo, né? Nós vamos aprendendo e vamos ensinando os outros. É assim que funciona, né? Então, essas disciplinas cristãs, né? Que é exatamente esse assunto dessa lição de hoje. Texto áureo. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 8. Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias
para fortalecimento do espírito, assim como o exercício físico é exercício físico para a estrutura óssea e muscular. Aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação do exercício corporal, né, para pouco aproveita, porque na verdade a vida é só pelo um pouco de tempo e nós não podemos colocar isso como em primeiro lugar, né? E prioridade. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Então nós vamos estudar exatamente sobre piedade, né? Que é essa disciplina dentro desse conjunto de obediência e de reverência a Deus e essa palavra piedade, ela traz esse conjunto, né? De obediência, de zelo, de reverência, de amor a Deus. Então, não é, ela traz aí esse entendimento de várias né, situações, que é exatamente essa necessidade dessa estrutura espiritual, né? Que é jejum, oração, leitura da palavra, esse amor a Deus, essa reverência a Deus, esse reconhecimento, né? E tudo isso aí. Então é isso que nós vamos estudar nessa lição de hoje. Já passo aqui para você. Graças a Deus. Estamos já a caminho do encerramento de mais um trimestre e esse aqui, como você falou, é riquíssimo. E essa lição de hoje também. Nós estudamos várias lições falando sobre o corpo, sobre a alma, duas lições já anteriores sobre o espírito e hoje nós estamos estudando sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. E esse texto fala exatamente o que você falou, um conjunto de atitudes ou virtudes que vão determinar o nosso fortalecimento espiritual. Que o nosso espírito, assim como o corpo, ele precisa ser nutrido e a parte que se comunica com Deus, que é o nosso espírito, ele precisa exatamente desses exercícios. Quando o apóstolo Paulo fala que em 1 Timóteo 4:8 sobre o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, ele está falando sobre as disciplinas do corpo que são menos relevantes. Ele está dando ali que na escala de valores deve-se priorizar aquilo que é eterno. Não é que a parte do corpo deva ser desvalorizado ou desprezado. Não, isso tem sua importância, porém, irrelevante em relação à grandeza, à excelência da piedade, ou seja, daquilo que você pode desenvolver internamente na sua vida espiritual, que esse, na verdade, é aquilo que vai durar eternamente. Então, nós temos um exemplo lá de Atos 10 de Cornélio, Sim, que era um homem piedoso. traz, na verdade, o retrato da piedade. Ele cumpria os requisitos daquilo que é exigido de um ser humano para que se autodenomine um homem piedoso. E eu creio que não existe um elogio maior do que alguém expressar isso e dizer: você é um homem ou você é uma mulher piedosa, porque esse é o mérito mais grandioso para qualquer ser humano. Se nós conseguirmos chegar, se bem que essa avaliação humana, ela não é a avaliação propriamente dita ou definitiva, que o que vale mesmo é aquilo que Deus fala ou aquilo que Deus acha a nosso respeito. Deus que precisa desse testemunho. Deus falou claramente que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Então, da mesma forma, Deus também pode dar esse testemunho a nosso respeito. Porque a piedade, ela fala exatamente do quanto nós amamos o Senhor. E isso não se constrói no externo, isso não se define publicamente, isso se define no nosso privado. O amor a Deus, a reverência, o temor,
A obediência, ela pode até se manifestar externamente, como acontecia com Cornélio, né? Ele orava, ele jejuava, e ele também tinha muita piedade, porque na nossa visão a piedade é mais voltada a ter peninha das pessoas. Ah, fulano é coitadinho, toma uma Dá esse entender, né? esmolinha, né? Mas no sentido bíblico do original, o verdadeiro sentido de piedade é aquilo que você manifesta do seu coração ao coração de Deus. É aquela ligação, o vínculo, que é o que Deus espera. Devoção. É exatamente, Devoção. que é o que Deus espera de cada ser humano, que na verdade o ser humano foi criado com esse propósito de adorar, de bendizer o Senhor, não somente com os lábios, mas primeiramente com o coração, com as mãos, com todo o nosso ser. Não somente com a parte interna, porque a parte que vai ser visível para as pessoas é aquilo que nós manifestamos através do corpo. Porque para mim, ser generosa, aí já é um ato externo. Eu praticar um serviço na obra de Deus, ou até mesmo prestar um serviço social, espiritual, isso vai já demonstrar ou externar aquilo que as pessoas vão poder ver e vão poder ter como espelho, vão poder ter como exemplo. E nós precisamos desenvolver, isso é prática, é constância, é propósito, é intencional que se desenvolve essa disciplina no nosso interior, né? Pois é, devoção, aí vem aí de um dever com ação, né? Aí você tá fazendo o dever, é isso aí. Então, devoção, quando fala assim, é muito parecido com oração. Falar e fazer. Aí dever e fazer o dever. Não é somente ter o dever, mas fazer o dever. Então, devoção a Deus, oração a Deus, jejum a Deus. No sentido correto, nós vamos estudar exatamente sobre isso aqui, que Jesus, ele falou, quando pregando, ele dizia para as pessoas não aparecer como um coitadinho, que está passando fome, porque está jejuando. Então, fazer de tudo, lavar o rosto e tudo, para não aparecer aos homens. Porque senão vai. Tinha até uma pessoa que andava com a gente, sempre a gente fazia culto junto, e ele dizia, vocês estão jejuando? Não, você não jejum, e brigava com a gente às vezes. E ele, pois eu estou jejuando, e a gente estava às vezes, mas não dizia para ele. Aí, porque não é isso, não é para não dizer para você, que tem que invitar, não sei que seja necessário dizer, né? Porque às vezes precisa dizer. Mas Jesus, ele disse para a gente não aparecer para os homens, mas para o próprio Deus. Ele sabe disso aí, tudo, né? Então, e também aquela oração longa, alta voz nas esquinas, que era o caso que ele chamou a atenção dos fariseus, que queria externar uma santidade. Mas no final, dentro dele mesmo, era uma hipocrisia. Que ele queria que os homens vissem ele como santo, né? E não Deus. Então, assim, é uma coisa que precisa externar, que deixa que essa luz, a luz venha clarear, como ele disse, né? Vocês são a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma luz e se coloca num recipiente, mas no velador, para que todos que entrem vejam. Seja iluminado. Mas deixa que as pessoas vejam, não é você dizer, né? Que é esse caso aí. Até então, mesmo o versículo seguinte, ele fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Exatamente. Eles vão glorificar o Pai que está nos céus se eles verem exatamente Cristo em nós. Porque isso aí vai dar esse crescimento, quem vai fazer, externar mesmo, ou de alguma forma levar essa vida para as pessoas, esse entendimento
para as pessoas é o próprio Espírito, não é nós. Então não adianta você fantasiar a coisa, que é o caso aqui, que está dizendo você fazer um teatro, não vai funcionar. E João Batista Porque falou isso, né? É porque é uma obra que não é nossa, né? Nós somos apenas a máquina, nós somos apenas aí o vaso que vai conduzir isso, mas não é nós que vamos fazer a obra. Então não adianta você, quando você entra nisso aí, nessa ação humana, aí Deus ficou. Você isolou Deus e ficou com o humano, e aí não funciona. Então é isso aqui que, essa devoção, aí você vai ver que esse conjunto aí, que eu até, falar a verdade, eu achava também que, pensava até hoje assim, nessa palavra piedade, que era mais uma pessoa bonzinha. A piedade das pessoas, né? E no final é mesmo, mas assim, não é é um dom de Deus, não o teu, que nós estamos acabando de falar aqui. Né? Não é você que faz essa piedade. Não vem de ti, não é mérito teu. Não é porque você é bonzinho. Então, já é uma consequência. É um fruto do Espírito de Deus. Daquilo que você vive. Né? Então, Deus é que ele vai externar isso de ti. Ele vai tirar de dentro de ti isso aí. Ou seja, ele vai te usar para você fazer isso. O Espírito de Deus vai frutificar, se você permitir. E você vai se tornar uma pessoa piedosa, fazendo a obra de Deus. Não no sentido humano, mas no sentido espiritual. Dentro de uma justiça de Deus. Porque você não vai ajudar quem não é para ajudar. Você vai sentindo compaixão, da mesma forma que Jesus sentia. Por quem? Por aqueles que realmente estão com o coração quebrados, necessitados. E uma das coisas mais importantes dentro dessa piedade aí é você levar a palavra de Deus para as pessoas. Restaurar espiritualmente. Porque não adianta, humanamente falando, como o próprio Jesus multiplicou o pão 2 vezes, né? E ele chamou a atenção daquele povo lá. Porque ele atravessou o rio, quando chegou lá, o povo estava lá já. E, rapaz, vocês já estão aqui, mas eu sei o que vocês não querem. Não querem pão, não querem galinha caipira. Vamos falar assim, na linguagem de hoje aqui, né? Vocês vieram atrás de galinha caipira, né? Vocês não vieram atrás da palavra que salva. Trabalhar pela palavra, pelo pão que dá a vida eterna, e não pelo o pão que perece. Então ele chamou a atenção por quê? Porque para o pessoal buscar a palavra e não buscar essa coisa humana, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Não adianta nós ser piedosozinho com as coisas humanas, com o natural. Então tem que pedir sempre a justiça de Deus, ser justo. Senhor, eu quero ser justo. Eu já disse isso hoje para uma pessoa, que eu peço para Deus, eu posso não ser. Mas que eu peço para Deus, eu peço para mim ser justo e não ser injusto com as pessoas. Eu ser grato a Deus e não ser ingrato com as pessoas. E procurar fazer o meu dever mesmo, que é exatamente essa questão de devocional, né? Que é, né, fazer o dever com a ação, né? Com a devoção, ação. Né? Então é isso aí. E essa palavra, ela abrange muito isso aí, né? Fruto do Espírito, um conjunto de ação de Deus em ti. Você carrega esse conjunto de coisa que é bom. No final, você distribui bondade, você distribui graça de Deus, você distribui, como o apóstolo Paulo diz, né? Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, você é uma dispensa, você é um depósito que dispensa as coisas boas, abastece as pessoas. É isso aí. Então, piedade é exatamente isso aqui, né? Que quer dizer a palavra, né? Vamos aí já para o... Leitura bíblica em classe. Sim. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8 e versículos 13 ao 16. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita,
Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Pois é, aí esse versículo 8 aí, que é exatamente o texto áureo, né? Você vai ver aqui que tem as promessas para a vida presente, que é a natural, e a que há de vir. Isso é muito importante a gente entender isso, que em primeiro lugar, espiritual. Aí você vai ver Jesus fazendo isso mesmo, como aquele paralítico que trouxeram para ele, aí abriram um buraco no telhado que não cabia. O pessoal não podia entrar com ele na sala, lá na residência, lá, que Jesus estava, tinha muita gente, então eles subiram no telhado, abriram um buraco e desceram aquele paralítico diante de Jesus. E Jesus, olhando para aquele paralítico lá, ele disse: filho, perdoados são os teus pecados. Você vê que ele não disse outra coisa antes. Ele falou perdoado, porque é a salvação, né? Aí a pessoa escolhe. Ó, perdoado, eu estou te perdoando. Agora, se tu vai ser crente daqui para frente e manter esse perdão, né? Aí é a escolha dele, mas ele perdoou. Ele está perdoado. E ali murmuraram as pessoas que estavam ali. Quem é esse que fica perdoando pecado que só Deus pode perdoar? Ele disse: olha, por que vocês passam pela a mente de vocês tais pensamentos? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Que diferença faz eu dizer, perdoados são os teus pecados, ou toma o teu leite e vai para a tua casa? Então, quer dizer, se perdoou os pecados, isso aí, o natural é muito mais fácil. Foi o que o homem fez, pegou a cama e foi-se embora. Quer dizer, o difícil é perdoar o pecado. O natural é fácil, né? Que é a comida também, como ele chamou a atenção deles, porque ele disse: se vocês buscar a mim, as minhas palavras, vocês vão ter fome? Nunca terá fome, ele disse, ou em outra parte. Nunca terá fome, nunca terá sede, aquele que escutar as palavras do Senhor. Então entenda que o natural é mais fácil, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada. Então é assim, aquele paralítico de 38 anos, ele disse: o que tu quer? Né? Também, quer dizer, quando foi depois que ele disse, encontrou ele em outro lugar e disse: olha, toma cuidado, vigia, para que não peques mais, porque coisas piores podem te acontecer. Então o pior da nossa vida é o pecado, né? E aqui está dizendo que a promessa para a vida natural tem. Mas você tem que fazer primeiro a espiritual. Essa é muito mais importante. Pouco se aproveita da natural, desse exercício, né? Então nós temos que nos exercitar exatamente nas coisas espirituais, que é primeiramente crer, né? Que é exatamente, nós estamos falando aqui para crente, no caso aqui a revista é para os crentes. Nós aqui estamos falando para todas as pessoas aí. O importante primeiro é crer em Jesus, ser um crente verdadeiro. Aí é perdoado os seus pecados, daí você começar a se exercitar dentro dessa piedade, que é orando, jejuando, né? Você vê que o Cornélio que você falou, ele não conhecia Deus, Jesus, assim, mas ele fazia aquilo que ele conhecia. E valeu para Deus, né? No sentido, porque ele estava com o coração entregue, amando a Deus, sem saber como fazer, mas aí o anjo apareceu para ele, porque ele estava orando dentro de um quarto, orando a Deus. E ele era um homem bom, que ajudava as pessoas e tal, mais necessitado, aquela coisa.
E quando o anjo disse que faltava alguma coisa para ele, que a oração dele tinha chegado ao céu e as esmolas também. Agora, faltava para ele uma coisa, ele perguntou o que era, ele mandou, chama Pedro que ele vai pregar para ti, vai te dizer o que tu deve fazer. Aí que ele pregou Jesus para ele. Aí começou ali ele entender o que deve fazer, que é exatamente esse devocional. Talvez ele tenha tido alguma convivência ou olhado, observado o comportamento, principalmente dos judeus que eram muito devotos, né? Sim, ele não Tinham era, né? essas disciplinas com muito rigor nas suas vidas e ele, apesar de Ter não, parte. de não fazer parte, mas ele pegou aquilo que realmente era mais importante, Que ele era né? um romano, né? Exatamente. Então ele cumpria rigorosamente com essas disciplinas, mesmo sem ter essa convivência. E às vezes é como se fosse um crente, né? Vamos dizer assim, que às vezes a pessoa está na igreja e não consegue absorver, e outros que estão de fora observam muito Sim. bem, creem no poder do evangelho e desfrutam até de milagres mesmo, que Jesus não faz acepção de pessoa, até mesmo nesse texto de Cornélio, de Atos 10, fala que Pedro declara que certamente Jesus não faz acepção de pessoas. Sim. Então é aquele que crê, para todo aquele que nele crê. É porque às vezes a pessoa que é filho, ele se confia muito, né? Aquele que já é crente, ele acha que ele é um privilegiadozinho de Deus. Não é bem assim, não. Você tem que fazer, você tem um dever muito maior do que aquele que está lá fora. Aquele que sabe o que o seu Senhor quer, ele faz coisa digna de açoite, com muitos açoites será açoitado. Aquele que não sabe, com poucos açoites. O próprio Jesus falou isso aí. Quer dizer, aí você vai ver aquele outro centurião, né, que diz também, basta que eu diga uma palavra, eu não sou digno não. Porque os judeus se fechavam. Ó, nós somos crentes, nós somos privilegiados, nós somos filhos de Deus, nós somos a nação de Deus. Vocês estão excluídos. Aí, por isso ele disse, ó, eu não sou digno não, eu não sou judeu. É como que ele dissesse isso. Aí Jesus disse, tu não tem nenhum judeu que tenha fé igual tu, não. É como que ele tivesse dito assim também. Eu não vi nenhum judeu com a fé que tu tem. Mas é assim mesmo, muitos virão do Ocidente, outros do Oriente, se sentarão no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó, e os do reino serão lançados fora. O que ele disse? Vocês vêm de lá de Roma, aí me aceita como Salvador, acredita em mim, se salva, e os que estão aqui, que são judeus, são meus parentes aqui, que são da mesma, dessa nação santa que diz, e vão para o inferno. É isso aí que o Jesus disse, naquilo lá tudinho. Quer dizer, então nós nunca devemos nos achar privilegiados. Nós temos que ser devotos. Nós temos que ser crente, ter um amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Então veja que é isso aí, a gente faz parte, né? Aqui, amar a Deus, né? Que essa piedade é, em primeiro lugar, você amar a Deus para você ter uma justiça, né? A teu favor, essa consciência trabalhar de forma dentro da justiça de Deus, você permitir que essa justiça de Deus esteja dentro da tua consciência para você agir de forma correta, que seja conforme o amor de Deus, conforme o reino do céu. Então é isso que é. Né? Isso é o fim do mandamento, o apóstolo Paulo disse. Né? Mas é verdade mesmo. Então, vamos aos objetivos. Né? Os objetivos da lição são 3, cada um correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro, explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Segundo objetivo, despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. Terceiro objetivo, conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Exatamente. Aí nós vamos aí para a introdução, né? Introdução.
Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Certo, aí a palavra-chave é disciplinas, né? É isso aí, vamos agora para o primeiro tópico, né? Primeiro tópico, a piedade e as disciplinas cristãs. Primeiro subtópico, exercício corporal e piedade. Isso aqui é um paralelo. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26 e Mateus capítulo 9, versículo 35. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Aí o comentarista aqui fala de viagem de Paulo, fala as viagens de Jesus também, mas eu não vou falar nem nisso aí, eu vou falar nos trabalhos mesmo. Jesus trabalhava de carpinteiro, marceneiro, é trabalho bruto. Naquele tempo não tinha, vamos dizer que tinha uma planazinha, um serrote manual, não tinha maquita, não tinha nada não. Até um dia desse não tinha. Então, veja, é trabalho braçal mesmo, trabalhava. Jesus trabalhou para sustentar a família dele. Então não era fácil não. E é para que as pessoas de hoje saibam disso. Não vai dizer que é uma caminhadinha, um negocinho, não. Não, é serviço mesmo. O apóstolo Paulo trabalhava fazendo tenda, fazendo casa. Quer dizer, e ele disse, eu me sustento com o trabalho das minhas mãos. Né? Essas mãos aqui trabalham para se sustentar. Quer dizer, nós não vamos falar só viagem não, porque não era viagem. Né? E muito menos de avião naquele tempo, né? Era no remo, na vela, aquela coisa toda de pé, de cavalo, no máximo de cavalo. Né? Então essas coisas assim, que era bem puxada a coisa mesmo. E hoje a coisa é tá muito mansa, como diz sempre as pessoas usam um termo de dizer, só na manha, né? Pois então só na manha mesmo, quer dizer, esse lado corporal, né? Que aí precisa ir para academia mesmo, que é muitas vezes, porque é até proibido trabalhar, né? Então, um negócio assim, eu quero enfatizar isso aqui, porque é uma coisa que é revoltante, as leis que fazem aí, para o homem não se esforçar mesmo. Quando tem um servicinho e precisa andar um pouco, o cara vai devagarinho, quer só andar, se for em cima de um carro. E às vezes ele corre não sei quantos quilômetros, né? É toda aquela coisa. Hoje as pessoas se aproveitam, né, dessas leis muitas vezes para se beneficiar. Levanta 200 e poucos quilos na academia, mas quando chega no trabalho, se botar 20 quilos ele levantar, ele fica achando ruim. É porque a lei ampara, né? Então um negócio muito assim, vai acostumando as pessoas. Aí, trazendo para o lado espiritual, vai enfraquecendo esse lado também. Você vai ficando frágil automaticamente, né, com essas coisas, porque, na verdade, você fica injusto nesse lado aí.
Porque o que foi que Deus ordenou para o próprio Adão, Adão? Trabalhar para tu suar, trabalhando, para sobreviver. Aí você acaba ficando injusto, com essas, você dá lugar a esse tipo de coisa. Se é que não é para trabalhar, tudo bem, mas tem vezes que é para fazer e você não faz porque a lei te ampara, uma lei que é injusta, uma lei que não é de Deus. E você acaba ficando devendo no mundo espiritual também. Você não atinge esse exercício espiritual porque você está usando umas leis injustas a teu favor e você se aproveita disso aí. Está entendendo mais ou menos o que eu quis dizer aqui? Então a gente não deve se aproveitar dessas injustiças humanas também, que vem com um gesto de amparo, de amparar, de ajudar. Aí você vai ver, tem uma malícia de trás disso aí. Que no final você está dando lugar à carne e isolando totalmente o espírito, porque não tem como Deus trabalhar numa pessoa que usa as coisas injustamente, né? Fora da Bíblia, né? Então é isso aí, vamos prosseguir no segundo segundo. subtópico, piedade interna e externa. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude. Como visto no catolicismo desde os tempos medievais, os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Mateus capítulo 23, versículos 5 ao 7, versículos 14 ao 23 e o versículo 28. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. E isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Mateus capítulo 23, versículo 23, Colossenses 3, versículo 23, Tiago capítulo 2, versículos 14 ao 17. Pois é uma coisa que é um fruto que vem do Espírito, que é de dentro, né? É exatamente de um trabalhar de Deus em você, você permitindo isso, permitindo que essa luz, essa vida externe. Aí vem a verdadeira piedade, é exatamente quando Deus aprovou. É uma coisa que Deus está fazendo através de ti e não você mesmo teve a ideia de fazer. Então, muitas vezes as tuas ideias podem ser boazinhas e os homens todos aprovaram, mas às vezes está errado. Tem coisas que Deus quer fazer e você atrapalha com a tua bondade humana. E aí pensa que é piedade, não é piedade, pelo contrário. Então essa palavra piedade é exatamente o agir de Deus, o amor de Deus externado através de você, distribuído para as pessoas através de você, né? Então isso é o verdadeiro amor, né, que vem com toda uma aprovação de Deus. É isso aí. Aí já, quando é do homem mesmo, você acaba agindo de forma errada. Porque muitas vezes Deus quer trabalhar e você atrapalha. Muitas vezes Deus quer que você ajude e você não ajudar, porque você não entende, né? Muitas vezes para ti a pessoa é injusta, é indigna de receber alguma coisa. E Deus quer que você dê, você ajude, você ore, você faça. E você não vai entender isso, né? Mas quando Deus está nas nossas vidas, que é o caso até de incluir aqui o bom samaritano.
aquela parábola que Jesus falou. Você vê que o sacerdote passou de largo, né? O homem estava caído lá e ele não externou essa piedade. Ele entendeu de forma errada lá, sei lá, de maneira que ele passou direto. Ele não agiu piedosamente. Aí veio o levita, passou também, né? Aí mais veio o bom samaritano, que ele externou isso aí. Ele era uma pessoa que permitiu, né, essa piedade, ele levou exatamente o azeite. Você vê que é uma coisa de Deus, não é uma simplesmente é comparado com o Espírito de Deus, que agiu na vida daquele homem, que é o azeite, tudo, né? Fez ali os curativos e levou aquele homem. Então, é esse lado aí de agir. Às vezes eu ser crente, mas se você não der lugar a Deus, você acaba sendo impiedoso, vamos dizer assim, né? Age como um ímpio, né? Já você dando lugar a Deus, você é piedoso, né? Então vamos lá, no terceiro. Terceiro subtópico, piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combinam com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus capítulo 6, versículo 5, versículo 6 e versículos 16 ao 18. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mateus capítulo 6, versículos 17 ao 18. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva, ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Esté, capítulo 4, versículo 16. Pois é, assim, é claro que vai ter momento. Não, agora é doido. Ai, é assim, embora vai ter momentos que você, como exemplo, você vai dizer, né? Que às vezes você tem uma devoção, que a gente pode dizer, num propósito com Deus. E você vai ver, vamos falar aqui de Daniel, que vai até falar aqui, né? O próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aí está escrito aqui, ele disse para mim ou não? Ele externou isso, porque os discípulos souberam, escreveram aqui. Quer dizer, Daniel, todo mundo sabe que ele fez um jejum de 21 dias, né? E quer dizer que deve ter feito muitos, né? Mas fez esse propósito e está escrito aqui. Então, da mesma forma, hoje, nós podemos fazer um jejum, muitas vezes ter um propósito com Deus, de toda semana, ou um dia no mês, ou ter um propósito assim, você como exemplo, para que possa incentivar os outros a fazer, você dizer isso. Porque a glória é para o Senhor, você está dando um exemplo de obediência, de devoção, de desejo, que Deus te use. Então você passa um exemplo para os outros. Nesse sentido, acredito que é bom ser dito para que as pessoas vejam Cristo em você. Poxa, ele está fazendo isso e verdadeiramente Deus está trabalhando na vida dele, está usando ele. Mas não para você aparecer, achar que, dizer que é mais do que os outros. Então isso aí você vai aprendendo com o próprio Deus, a gente, no dia a dia você vê isso aí, você sente isso, você aprende. Eu mesmo, nesse sentido aí, eu já aprendi, assim, algumas coisas com Deus, que às vezes até você jejuma e Deus aparentemente não te usou.
É um negócio assim que é para dizer, tu tá achando que é assim, que tu faz assim e eu vou mudar de ideia o meu projeto ou o que eu estou querendo fazer. Então Deus ele trabalha como Ele quer, que você às vezes você fica humanamente falando, você fica triste. Poxa, eu fiz um esforço danado e eu não vi resultado, porque o resultado é de Deus e não teu. A obra quem fez foi Ele, tá encoberta, é espiritual, e você quer ver a coisa com os teus olhos natural. Então é tudo essa coisa aí que é um equilíbrio, né? Que a gente tem que vá aprendendo com Deus e você vai agindo em conformidade quando verdadeiramente você ama a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem, né? Daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Mas é isso aí. E nós vamos aqui para o intervalo, então. Vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, o grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal.
Graças a Deus, a paz do Senhor. Vamos lá, prosseguir aqui com o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o desafio das disciplinas espirituais. Primeiro subtópico, a analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance o estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há riscos de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus, capítulo 12, versículo 12. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Joel, capítulo 3, versículo 10 e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. A palavra certa é resiliência, é responsabilidade, né? Porque a responsabilidade é que faz você agir. Porque você tem preguiça, tem desânimo, e inventa, você mesmo engana você mesmo, inventa história. Ah, hoje eu não vou por causa disso e aquilo outro. Você mesmo fica criando alguma desculpa para você justificar a tua falha de... Não, as duas coisas, tanto no sentido de trabalho, eu vou colocar aqui, não vou colocar aqui como exercício em academias ou caminhada, não. Eu quero colocar como trabalho. Porque o trabalho você exercita e sobrevive. No sentido, você faz o teu dever, né? O ganho, você recebe para isso, né? Então tá. Mas é claro que hoje, como a coisa é moderna, tem muito trabalho que não exige exercício, que você precisa fazer esse exercício. Mas assim, tanto um quanto o outro, principalmente espiritual, que você não vê resultado nenhum, assim de imediato, é uma coisa que você aplicou no reino do céu, né? E aí é mais difícil ainda. Mas tanto um quanto o outro é você ter essa consciência de responsabilidade. É esse caráter, essa moral, essa maneira de agir, de maneira que seja responsável, essa palavra mais certa, responsabilidade mesmo, ser responsável por aquilo que é entregue a você. É uma maneira de você ter essa responsabilidade de dar exemplo para os outros, tanto no trabalho secular, nessa sobrevivência natural, como também no espiritual. É isso que faz você agir. Então, quando você, no sentido espiritual, você tem a responsabilidade daquilo que foi dado a você, né, que é a palavra de Deus, que é um cargo na igreja, alguma coisa assim que Deus investiu na tua vida, e você tem essa responsabilidade de manter, né? E você sabe disso, que precisa buscar em oração, em jejum. É um exemplo nosso aqui, agora. Eu sei que foi Deus que me deu, se deu para nós aqui essa responsabilidade de gravar essa escola bíblica. E também ir para a escola bíblica, porque se eu só gravar aqui, aí as pessoas me veem na TV e dizem, mas cadê? Que exemplo ele dá? Ele vai lá para a igreja? Ouvir, assistir, participar da escola bíblica? Não dá exemplo nenhum. Quer dizer, eu preciso fazer um conjunto de coisas, de responsabilidade, que no final eu transmito esse caráter de Deus, essa piedade que junta tudo isso aí.
dentro dessa... E se eu não vim gravar um dia, na outra semana, aí que eu não vou ter vontade de vir mesmo, né? Como está falando aqui nesse primeiro, o segundo subtópico, primeiro tópico, né? Primeiro subtópico que é do segundo tópico. Então veja, então quanto menos você faz, menos você quer fazer, né? É isso aí, em todas as coisas, em todos os aspectos, né? Se você não vai trabalhar um dia, no dia que não quer ir mesmo. Então, do mesmo jeito, se você não vai no culto, você acostuma a não ir. Aí não quer ir mais. E isso vai esticando, vai piorando a situação. Você vai ficando anêmico nesse sentido aí. Então, nós precisamos manter uma disciplina mesmo, né? Tanto espiritual quanto físico, né? Essa parte do exercício, ele exige constância e dedicação. Isso aí é o comprometimento com essa virtude. E quando se trata no natural também. Quanto menos tu trabalha, menos dinheiro tu vai ganhar, né? Aí, da mesma forma que, quanto menos você ora, você faz aquilo que foi dado a você, essa responsabilidade dentro desse ministério teu, aí quanto menos você faz, mais fraco você fica, mais incrédulo. Aí menos você acha que precisa. É isso aí. Então você vai ficando frio, de maneira que é incrédulo, desnecessário, não vê necessidade de buscar o Senhor. Então você vai esfriando, daqui a pouco, vai falar aqui, né, a respeito disso, daqui a pouco você se desvia do caminho do Senhor e acha até que era um exagerado. Poxa, eu fazia coisa desnecessária, nem precisava daquilo tudo. Daqui a pouco você fica contra até o teu próprio ânimo que tinha antes, né? Porque que Jesus, Deus, ele é longânimo. É um ânimo longo. E nós precisamos ser longânimo, né? Ter esse ânimo alongado. É isso aí. Que não desanima, sempre animado, que é esse ânimo, né? Então vamos... Segundo subtópico, apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas. Colossenses capítulo 2, versículo 8, que normalizam o que antes era pecado. 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Lucas capítulo 18, versículo 8, 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3. Como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? É uma pergunta. Pois é, essa sensibilidade espiritual você vai perdendo, daqui a pouco você diz, para que isso aí? Que necessidade tem disso aí? Então você vai ficando, daqui a pouco você acha que era desnecessário essa busca, né? Ou mesmo aquilo que produzia no reino do céu, você acha desnecessário isso aí, que não tem necessidade. Então, fica contra até chegar ao ponto mesmo de achar que batismo com o Espírito Santo não tem importância. Falar em língua estranha, para que necessidade tem disso aí? Então, você vai ficando, perdendo essa força e esse poder da parte do Senhor. Aí você vai ficando desarmado, né, de Deus. Ou seja, em vez de ter as armaduras, poder de Deus, você vai ficando fraco, sem poder, sem graça e sem ânimo e sem
autoridade da parte do Senhor. Né? Terceiro subtópico, da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Salmos 55, 17. Está escrito assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá minha voz. Daniel também, capítulo 6, versículo 10. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Essa é a referência. Praticar jejuns. Manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Você não vai nos cultos de doutrina, você acha desnecessário, se não vai uma vez, aí na outra semana não quer ir de novo. Aí daqui a pouco você não vai nenhum mais. E aí você já vai trocar essas palavras que antes eram necessárias por vãs filosofias, como vã sutileza, né? E filosofias, palavras filosóficas que não tem nada a ver. Então é assim, essa necessidade nossa de nos manter na presença do Senhor, mas isso vem exatamente dessa palavra, como foi dito, da piedade, né? É exatamente esse contato com Deus, em oração, em jejum, e manter mesmo os cultos, que às vezes as pessoas hoje estão levando muito por esse lado, de muita gente, ele assistiu o culto pela televisão, pelo YouTube, né? Pelas redes sociais, mas não é a mesma coisa. Você tem que ter o contato com as pessoas mesmo, não pode perder esse contato aí, né? Porque vai tornando tudo uma coisa artificial, entendeu? E nós não somos artificiais, nós não somos mesmo, precisamos desse contato pessoal, né? De conversar, de se ajuntar e adorar a Deus junto. Afinal de contas, nós vamos adorar a Deus tudo junto no céu, né? Não é artificialmente. Então precisamos manter isso aí. E aí precisamos cultuar o Senhor, nos congregarmos. Você vê que o escrito aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele fala sobre isso aí. Para a gente não deixar a nossa congregação como é o costume de alguns, né? Ainda mais agora que vamos vendo aí que está se aproximando aquele dia, ele diz. Ele já escreveu nesse tempo, imagina hoje o que eu digo, né? O que nós podemos falar. Então, está se aproximando já o dia. Porque, na verdade, quando a Escritura diz assim, é o dia nosso mesmo. Está se aproximando o dia da tua morte, é assim. Então você vê que é pouco dia que você tem aqui, né? Você não tem tanto tempo assim para ir empurrando com a barriga, como diz o ditado aí, né? Nós precisamos aproveitar o dia que se chama hoje, né? Para servir ao Senhor, se congregar com os irmãos e adorar a Deus juntos. E assim nós damos testemunho. Na verdade, eu sempre até digo que um testemunho bem valioso até, muitas vezes até mais do que uma pregação, é você passar
na rua com a tua Bíbliazinha na mão, mesmo a Bíblia com a revista da escola bíblica, você ir arrumadinho com a tua família, com as pessoas, né, com os irmãos, para a casa do Senhor. Então aquilo é um exemplo para quem está olhando. Então é uma pregação, uma verdadeira pregação, um verdadeiro testemunho de crente, né? E Deus se agrada disso, e Ele investe em você, e com isso você vai tendo aí os mistérios do reino, né? Então é isso aí, vamos para o terceiro tópico. Terceiro tópico. Terceiro tópico, as disciplinas e a luta espiritual. Primeiro subtópico, as astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não podemos nos descuidar desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Efésios capítulo 6, versículo 11. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma que atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. João 10, 10 e 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Por isso, preservar nossa disciplina espiritual. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Exato. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. João capítulo 10, versículo 28. É porque as pessoas se enganam muito, acham que como que seja assim, não, já disse que sou crente, aí Deus que se vire para lá. Ele acha que não existe, até mesmo ele receber um cargo na igreja e tudo, ele acha que ele não tem responsabilidade nenhuma no mundo espiritual. Não, você recebeu o dom do Espírito. O Espírito de Deus está em ti. Você era do mundo e agora não é mais. Você é um herdeiro do reino do céu. Você não tinha salvação, agora tem. Aí, quanto mais você recebe cargo na igreja, mais responsabilidade você tem. O inimigo vai partir para cima de ti, pode ficar certo disso. Aí você pode achar que não, Deus toma conta lá, se vira brigando com ele lá. Não, é você. A briga é aqui. Deus lá no céu não manda em nada não. O diabo não vai lá não. Lá ele não manda em nada, não apita em nada. Agora na terra, saiba que o mundo jaz do maligno. Se você toma posse de uma coisa aqui, você está tomando das unhas dele. Quer dizer, ele vai ficar tentando ali, como diz mesmo o apóstolo Pedro diz, que o diabo, nosso adversário, vai ficar ao derredor, bramando como um leão. Sabe o que é? Rugindo, querendo te morder. É assim que ele vai ficar, procurando a quem possa tragar. Aí quer dizer, tu vai te revestir de quê? Das armaduras de Deus, que é exatamente o que está falando aqui, o apóstolo Paulo fala aos Efésios 6. E você vai se fechar em quê? Em oração e súplica no Espírito. É com toda oração e súplica no Espírito, né? De maneira que não é uma oraçãozinha, você ali, Jesus e tchau, não. É você dizer, Jesus me guarda mesmo, me ajuda aqui, me fortalece, me capacita, me dá fé, me dá esperança, confiança, retira de mim as maldades de mim, né? Toda a injustiça, a ingratidão que está em mim, e eu quero ser grato, quero ser humilde, quero ser simples, quero ser alegre na tua presença, essas coisas aí, para que você possa se manter na presença do Senhor, né? Então assim, não é a vida espiritual, é parece que quando você aceita Jesus, você jogou tudo para cima de Jesus lá.
Pelo contrário, você teve acesso só àquele poder de Deus a teu favor. Mas você precisa, como que você teve o acesso e você vai começar a comer isso aí, a sobreviver por aquilo lá. Né? Não pode jogar para Deus essa responsabilidade que é exatamente nossa de disciplina, né? Ser disciplinado, ser alimentado, né? Que é você convencendo você mesmo, né? Com esse poder de Deus, com esse entendimento que Deus vai te dar, né? Então vamos aí ao segundo subtópico. Segundo subtópico, evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração de nosso tempo. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Para isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagem no WhatsApp, abrir o Insta ou Facebook, ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos, em pleno culto. É a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está na mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo o vício. Isso aí é só Jesus na causa. Primeiro que a gente fica também, em parte, dependente também. Resolve os negócios tudo em celular, aquela coisa. Mas tem uma parte também que você vai assistir as coisas mesmo, e principalmente as notícias, né? Do país, do mundo, né? Aí é complicado. Se a gente não souber gerenciar bem o nosso tempo em relação a isso, nós nos tornamos presos a esse cativeiro de Satanás. Essa que é a verdade. Mas tem também as necessidades. Você também tem que ter esse controle, né? Exatamente de você ser disciplinado nisso aí. Para você não ultrapassar aquilo que é necessário, né? Então vamos aí à conclusão. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3. Exatamente, aqui não tem aposentadoria não, né? Você se aposentou, não. Embora diminua as funções, né? No sentido do ministério, né? Você diminui ali porque vai ficando velho e tal, mas parar mesmo de buscar em Deus, nunca. Então não tem aposentadoria espiritual, né? Já vamos encerrar o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, que Deus nos dê a compreensão e essa disciplina, Ele venha nos ajudar, nos disciplinar. Entenda que a responsabilidade é sua, é minha, é nossa, dessa disciplina, né? Deus, Ele não vai interferir na tua vontade, não. Não vai puxar na tua orelha para te fazer, Ele avisa, né? Mas quem vai tomar a decisão de disciplina mesmo é você. Então saiba disso e aprenda a andar com o Senhor, pedindo ao Senhor essa obediência, essa consideração, né? Essa diligência nas coisas de Deus, né? É isso aí, que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.